Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para trazer mais um vídeo super lindo para vocês. E hoje é desta peça fofíssima aqui. Olha só isso que estou trazendo para vocês, minha gente. Sério. Ui, a estrelinha tá caindo. Vou colocar uma colinha porque eu só fiz furar o pezinho dela para ficar marcadinho. Olha só, minha gente, que coisa fofa. E aí, vamos aprender? Olha só, nessa peça aqui eu utilizei massas da Polycol, certo? Eu tingi o rosa com o corante da Saramanil, que vocês encontram no site da corantes.com.br. Olha só, rosa bebê. O amarelo eu tingi com amarelo limão, com um pouquinho de branco para ficar assim, bem clarinho, tá certo? A nuvem eu tingi de branco mesmo e fiz este detalhe aqui, este sombreado, com este pozinho aqui, ó, azul claro, brilhante, certo? Aqui nessa parte mais escura, eu só não coloquei um pouquinho de branco, certo? Igual eu coloquei aqui no restante do corpinho. E para estas estrelinhas fofas, eu utilizei o molde da Sandra, que é este aqui, ó, estrelinhas. Gente, ele é muito lindo, porque elas são bem fundas, certo? E bem arredondadas, e fica bem lindo mesmo. Eu coloquei os olhinhos adesivos, estes aqui, ó. Tá vendo? Eu não tenho marca dele, mas são olhinhos simples, certo? Que eu coloquei para dar esse charminho. Então, olha só que coisa linda. Vamos lá aprender? Vou deixar todo passo a passo aí com os pesos, tudo certinho para vocês fazerem, tá bom? E se você fizer, me marca no Instagram que eu compartilho, tá certo? Desde já, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com todo mundo, porque dessa forma você me ajuda para que me estimule a fazer mais vídeos para vocês, tá certo? Fiquem aí com esta fofura. Vamos lá, para o corpinho eu utilizei uma bola de 25 milímetros e aproximadamente 23 gramas de massa, certo? Eu fiz a ursinha na cor rosa. Então, eu cobri a bola, fiz esse processo e deixei a bola não muito comprida, deixei ela mais arredondadinha. Eu já fiz esse processo em outro vídeo, vou deixar aqui para vocês verem melhor, tá bom? Fiz também a cabeça, eu utilizei aproximadamente 30 gramas e uma bola de 35 milímetros, certo? Vamos fazer aquele mesmo processo de encapar a bolinha. Vou deixar aqui também nos cards para vocês verem como que é, se você ainda não sabe, tá bom? A gente faz todo esse processo, retira o excesso, alisa bem com a palma das mãos. Vamos marcar a região onde serão os olhos, alisa. Sempre que a gente faz estas marcações, querendo ou não, fica marcações das digitais. Aí a gente tem sempre que ir alisando com a palma das mãos, certo? Eu marquei, ó, o meio do rostinho e marquei o meio da parte de cima, onde vai ficar o focinho. Fiz uma bolinha e uma coxinha, ó, emendei. Daí eu fiz um buraquinho e fiz dois buraquinhos assim, lateralmente, certo? Onde será tipo o sorriso. Daí eu peguei mais ou menos 2 gramas de massa para o focinho. Fiz uma bolinha e dei uma achatadinha, certo? Coloquei um pouquinho de cola e posicionei onde será o narizinho dele. Olha que coisa fofa já tá ficando. Para o narizinho eu fiz uma bolinha, depois eu fiz uma coxinha e marquei a parte mais larga da coxinha para ela formar um coração. Daí coloquei um pouquinho de cola, ó, já posicionei. Percebam que eu levantei um pouquinho as bochechas, para elas ficarem bem assim, fofinhas mesmo. Para as orelhas, eu peguei mais ou menos 1 grama de massa rosa, né? Fiz uma bolinha e aí eu pressionei dentro dessas bolinhas e coloquei outras bolinhas menores na cor branca, porque as orelhinhas dos ursinhos carinhosos têm esse detalhe branquinho, certo? Então eu cortei ali uma parte, ó, porque fica melhor pra gente colar.
Daí eu vi se ficou bom, eu achei que ficou bem legal, já passei um pouquinho de cola e posicionei as orelhinhas nos locais certinhos, tá bom? Para as perninhas, a gente vai utilizar 7 gramas de massa cada uma. Sovei bem e aí eu fiz um rolinho, certo? Marcando a parte do pezinho. Ó. Aí a gente vai fazer os dois da mesma forma. Eu utilizei a ferramenta gravata para unir as duas partes, tá bom? Porque aí depois que secar não vai soltar mais. Para os bracinhos eu utilizei mais ou menos 5 gramas, 4,7 mais ou menos. Fiz uma bolinha, fiz também ó, essa parte mais gordinha de um lado, dei uma achatadinha onde serão as mãos, cortei, aliás, cortei não, marquei, certo? Porque como eles têm as mãozinhas bem gordinhas, não precisa cortar, é só fazer a marcação mesmo. Aí a posição depende muito do que você quer, tá bom? Sempre que você fizer a posição, aí você faz umas marcações nos bracinhos, porque eles são bem gorduchinhos, não é? Aí você vai sempre fazendo essas marcações, porque dá a impressão que eles são bem fofinhos mesmo. Vamos agora colar a cabeça no corpinho. Eu coloquei um pedaço de arame galvanizado, eu espetei na bola embaixo, certo? A bolinha que está no corpo dele, eu espetei o arame para poder ficar bem estruturado. Passei também ali um arame onde será o braço, onde ficará apoiado o braço, certo? Para ele poder ter uma boa estrutura. Coloquei um pouquinho de cola e já posicionei, certo? Como o braço é curtinho, é tranquilo colocar ele agora, tá bom? Mas se o braço fosse mais longo ou se a peça fosse maior, aí é mais interessante a gente deixar ele secar melhor, tá bom? Ó, vocês percebam que eu furei a cabeça antes de colocar o arame, tá bom? Agora, vamos fazer da mesma forma que fizemos o narizinho, ó. Bolinha, coxinha e depois a gente marca na parte mais larga para fazer os coraçõezinhos que ficam nos pezinhos. Eu fiz com um rosa um pouquinho mais escuro do que o rosa do corpinho, certo? Para dar um destaque nos pezinhos dela. Para esse detalhe da barriguinha, eu peguei uma quantidade aleatória, vi uma quantidade assim que ficava bom, foi tanto que ficou pouco, tá vendo? Depois eu misturei mais massa para ficar uma quantidade melhor. E aí eu fiz uma bolinha normal, entendeu? Coloquei um pouquinho de cola, você pode colocar só um pouquinho de água. Eu pus cola porque minha massa já estava um pouco ressecada. Mas se a sua estiver mais úmida, pode colocar só um pouquinho de água, tá bom? Vou fazer os fiozinhos para os cabelos dela. Fiz uma coxinha alongada, coloquei aqui, ó, posicionei certinho. E aí depois eu só fiz marcar os fiozinhos para ficar bem fofinho. É muito fofo esse tema. Aqui eu estou utilizando o molde Estrelinhas da Sandra. Vocês têm cupom de desconto de 10% nas compras acima de R$ 150, fora o frete, tá bom? Eu retirei. Esse molde é ótimo porque fica bem parecida a estrelinha do tema, tá bom? Ela fica bem gorduchinha. E as estrelinhas do tema, elas são assim, né? Bem fofinhas. Aí eu só fui marcando nas partes dela para ela poder ficar com aquela textura mais fofinha ainda, para poder ela dar aquela gorduchice. Eu marquei a boquinha e nos cantinhos da boca eu fiz esta marcação com a ferramenta agulha para dar um sorrisinho. E no meio da boca eu puxei um pouquinho para baixo, para abrir um pouquinho. Estou utilizando aqui olhinhos adesivos, você pode utilizar os olhinhos da sua preferência, tá certo? E da cor também. Eu coloquei esses porque eu achei que ficou bem parecido com o tema. Achei bem legal. Fiz a mesma coisa na outra estrelinha para ela ficar bem fofinha, certo? E reservei. Deixei ela ali no cantinho. Eu vou utilizar esta base que já estava usada para poder fazer a base para a peça ficar apoiada, certo? Você pode fazer também essa base com bolas de isopor, que fica bem fofo. Eu vou usar essa base porque como ela foi de uma vela, aí eu vou usar ela para não perder. Tá bom? Aí eu fiz uma massa bem grossa, uma massa branca, utilizei aí o clareador da Saramanil,
que vocês encontram no site da corantes.com.br. Ó, cobri toda a parte da base. E aí, ó, só fui cobrindo com a massa bem grossa. Percebam que a massa está bem grossa mesmo, tá bom? Na parte de baixo, eu coloquei cola lantejoula, retirei o excesso e aí eu fui virando a massa para dentro. Depois que eu virei a massa, eu fui alisando, retirei o máximo de excesso possível, certo? Aí, depois que eu alisei tudo, eu fiz marcações, ó, com a ferramenta roliça, para ficar com uma textura de nuvem, certo? Depois eu fui só suavizando as marcações com o dedo. E com a gravata eu fui fazendo as marcações mais finas por dentro, tá bom? Eu peguei agora o pó azul claro brilhante da Saramanil. Eu exagerei um pouquinho, mas aí é só retirar o excesso, certo? Se você preferir, pode colocar um tom mais claro. Você pode utilizar também o giz pastel, se quiser um tom mais fosco, sem ser o cintilante, tá bom? Pintei os olhinhos com tinta acrílica, com o pincel bem fininho. Se você preferir, também pode colocar os olhinhos adesivos, fica bem lindo. Para as bochechas, eu utilizei o Coral Blush, também da Saramanil, que vocês encontram no site da corantes.com.br. Passei nas bochechinhas dela e também nas dobrinhas, certo? Nos pezinhos, nos bracinhos. Só não passei na barriga porque vai ter a pintura. Passei também nas bochechinhas das estrelas. Ficou muito fofo. Vocês estão gostando, pessoal? Deixem aqui o feedback de vocês. Deixem o like, compartilhem e se inscrevam no canal, tá bom? Ó, aqui eu tô utilizando lápis aquarelável, mas aí você pode usar tinta normal, tá certo? Tinta PVA, tinta acrílica, fosca. E aí é só ir pintando de acordo com as cores do arco-íris do personagem, tá certo? O ideal é você deixar secar de uma cor para outra. Aqui eu tô fazendo de uma vez só e eu percebi que deu uma leve borradinha de uma cor na outra, tá bom? Aqui eu já coloquei, ó, um arame na parte de baixo da ursinha e já vou posicionar ela na nuvem, tá certo? Ó, ficou desta forma. As estrelas, eu também vou colocar um arame na mão para poder ficar bem posicionado, só que eu vou aguardar secar, tá certo? E ela ficou assim, desta forma, super fofa. Espero que vocês tenham gostado. Deixem seu like, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Beijos!